Capítulo 4. O ofício divino. Sua natureza. Oração da Igreja em nome de Cristo. Jesus Cristo, sumo sacerdote da nova e eterna aliança, ao assumir a natureza humana, trouxe a este exílio da terra aquele hino que se canta por toda a eternidade na celeste mansão. Ele une a si toda a humanidade e associa a este canto divino de louvor. Continua esse munus sacerdotal por intermédio da sua Igreja, que louva o Senhor sem cessar e intercede pela salvação de todo o mundo, não só com a celebração da Eucaristia, mas de vários outros modos, especialmente pela recitação do ofício divino. O ofício divino, segundo a antiga tradição cristã, destina-se a consagrar pelo louvor a Deus o curso diurno e noturno do tempo. E quando os sacerdotes a cantar esse admirável cântico de louvor, ou outros para tal deputados pela Igreja, ou os fiéis quando rezam juntamente com o sacerdote segundo as formas aprovadas, então é verdadeiramente a voz da esposa que fala com o esposo, ou melhor, a oração que Cristo, unido ao seu corpo, eleva ao Pai. Todos os que rezam assim cumprem, por um lado, a obrigação própria da Igreja e, por outro, participam na imensa honra da esposa de Cristo, porque estão, em nome da Igreja, diante do trono de Deus a louvar o Senhor. Valor pastoral. Os sacerdotes, dedicados ao sagrado ministério pastoral, recitarão com tanto mais fervor o ofício divino, quanto mais conscientes estiverem de que devem seguir a exortação de São Paulo. Rezai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. É que só o Senhor pode dar eficácia e fazer progredir a obra em que trabalham. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. João 15,5. Razão tiveram os apóstolos quando instituíram os diáconos: nós atenderemos com assiduidade à oração e ao ministério da palavra. Atos 6,4. Normas para a reforma. Para permitir, nas circunstâncias atuais, quer aos sacerdotes, quer a outros membros da Igreja, uma melhor e mais perfeita recitação do ofício divino, pareceu bem ao Sagrado Concílio, continuando a restauração felizmente iniciada pela Santa Sé, estabelecer o seguinte sobre o ofício do rito romano. Sendo o objetivo do ofício a santificação do dia, deve rever-se a sua estrutura tradicional, de modo que, na medida do possível, se façam corresponder as horas ao seu respectivo tempo, tendo presentes também as condições da vida odierna, em que se encontram, sobretudo, os que se dedicam às obras do apostolado. Por isso, na reforma do ofício, observem-se as seguintes normas: as laudes, oração da manhã, e as vésperas, oração da noite, tida como os dois polos do ofício cotidiano pela tradição venerável da Igreja Universal, devem considerar-se as principais horas e, como tais, celebrar-se. As completas devem adaptar-se para condizer com o fim do dia. As matinas, continuando, embora, quando recitadas em coro, com a índole de louvor noturno, devem adaptar-se para ser recitadas a qualquer hora do dia, tenham menos salmos e lições mais extensas. Suprima-se a hora de prima. Mantenham-se na recitação em coro as horas menores de terça, sexta e noa. Fora da recitação coral, pode escolher-se uma das três, a que mais se coadune com a hora do dia. Sendo ainda o ofício divino, como oração pública da Igreja, fonte de piedade e alimento da oração pessoal, exortam-se no Senhor os sacerdotes e todos os outros que participam no ofício divino, a que, ao recitarem-no, o Espírito corresponda às palavras. Para melhor o conseguirem, procurem adquirir maior instrução litúrgica e bíblica, especialmente quanto aos salmos.
Tenha-se como objetivo, ao fazer a reforma desse tesouro venerável e secular, que é o ofício romano, que mais larga e facilmente o possam usufruir todos aqueles a quem é confiado. Para poder observar-se realmente o curso das horas proposta no artigo 89, distribuam-se os salmos não já por uma semana, mas por mais longo espaço de tempo. Conclua-se o mais depressa possível a obra, felizmente iniciada, da revisão do Saltério, procurando respeitar a língua latina cristã, o seu uso litúrgico mesmo no canto e toda a tradição da Igreja Latina. Quanto às leituras, sigam-se estas normas. Ordenem-se as leituras da Sagrada Escritura, de modo que se permita mais fácil e amplo acesso aos tesouros da Palavra de Deus. Faça-se melhor seleção das leituras a extrair das obras dos santos padres, doutores e escritores eclesiásticos. As paixões ou vida dos santos sejam restituídas à verdade histórica. Restaurem-se os hinos segundo convenha na sua forma original, tirando ou mudando tudo que tenha ressaído mitológico ou for menos conforme com a piedade cristã. Se convier, admitam-se também outros que se encontram nas coleções hinológicas. Recitação coral ou privada. Importa, quer para santificar verdadeiramente o dia, quer para recitar as horas com fruto espiritual, que ao rezá-lo se observe o tempo que mais se aproxima do verdadeiro tempo de cada uma das horas canônicas. As comunidades com obrigação de coro têm o dever de celebrar, além da missa conventual, diariamente e em coro, o ofício divino, ou seja, o ofício completo, as ordens de cônegos, de monges e monjas e de outros regulares que, por direito ou constituições, estão obrigados ao coro. As partes do ofício que lhes são impostas pelo direito comum ou particular, os cabidos das catedrais ou das colegiadas. Todos os membros dessas comunidades que já receberam ordens maiores ou fizeram profissão solene, à exceção dos conversos, devem recitar sozinhos as horas canônicas que não recitam no coro. Os clérigos não são obrigados ao coro se já receberam ordens maiores, são obrigados a recitar diariamente, ou em comum ou individualmente, todo o ofício, segundo prescrito no artigo 89. As novas rúbricas estabelecerão as comutações que parecerem oportunas do ofício divino por outro ato litúrgico. Podem os ordinários, em casos particulares e por causa justa, dispensar os seus súditos da obrigação de recitar o ofício no todo ou em parte, ou comutá-lo. Os membros dos institutos de perfeição, que por força das instituições recitam algumas partes do ofício divino, participam na oração pública da Igreja. Tomam parte igualmente na oração pública da Igreja se recitam, segundo as constituições, algum ofício breve, desde que seja composto à imitação do ofício divino e devidamente aprovado. Sendo o ofício divino a voz da Igreja, isto é, de todo o corpo místico a louvar a Deus publicamente, aconselha-se aos clérigos, não obrigados ao coro, e sobretudo aos sacerdotes que convivem ou se retinem, que rezem em comum ao menos alguma parte do ofício divino. Todos, pois, os que recitaram o ofício, quer em coro, quer em comum, esforcem-se por desempenhar do modo mais perfeito possível o munus que lhes está confiado, tanto na disposição interior do espírito como na compostura exterior. Além disso, é bem que se cante o ofício divino, tanto em coro em comum, segundo a oportunidade. Cuidem os pastores de almas que nos domingos e festas mais solenes se celebrem em comum na igreja as horas principais, especialmente vésperas. Recomenda-se também aos leigos que recitem o ofício divino, quer juntamente com os sacerdotes, quer uns com os outros, ou mesmo particularmente. Língua. Conforme a tradição secular do rito latino, a língua a usar no ofício divino é o latim. O ordinário poderá, contudo, conceder, em casos particulares, aos clérigos para quem o uso da língua latina for um impedimento grave,
para devidamente recitarem o ofício, a faculdade de usarem uma tradução em vernáculo, composta segundo a norma do artigo 36. O superior competente pode conceder às monjas, como também aos membros dos institutos de perfeição, não clérigos ou mulheres, o uso do vernáculo no ofício divino, mesmo na celebração oral, desde que a versão seja aprovada. Cumprem a sua obrigação de rezar o ofício divino os clérigos que o recitem em vernáculo com a Assembleia dos Fiéis ou com aqueles a que se refere o parágrafo 2º, desde que a tradução seja aprovada.